Estamos aqui com mais um ciclo de entrevistas com os candidatos à reitoria da UFCSAL. Fomos à UFCSAL, construímos esse espaço para que todos da categoria possam ter mais um momento para escutar as propostas dos candidatos para a nossa categoria e para a universidade como um todo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bem-vinda Amanda, bem-vinda Ilka. Bom, inicialmente a gente pede para que a Chapa se apresente com suas primeiras considerações e aí a gente teria 5 minutos. Aí eu peço que respeitem o tempo, Bom dia ainda, Queria agradecer o convite. A gente está nesse momento aí democrático da nossa universidade, nos colocando enquanto candidatas. Somos professoras da UFCSAL, como vocês também são, e estamos aqui nos colocando à disponibilidade da UFCSAL como candidatas, Eu sou Ilka, sou professora da UFCSAL desde 2002, concursada para o curso de fonoaudiologia, lotada no CCS. Já fui diretora da Faculdade de Fonoaudiologia, da extinta Faculdade de Fonoaudiologia, também fui a primeira diretora do CCS e hoje estou como vice-reitora há quase 8 anos. Como todos sabem, houve um movimento por questões ideológicas, por princípios, por imaginar um projeto de universidade diferenciado para os próximos 4 anos e com isso escolhi estar junto com a professora Amanda nesse momento por entender que ela compactua com o que eu imagino de projeto de universidade e de algo que a gente precisa trabalhar de uma forma mais horizontalizada, mais transparente, para que a UFCSAL avance ainda mais. Foram muitos avanços nos últimos anos, avanços importantíssimos para a universidade, sobretudo com relação à infraestrutura, mas precisamos agora pautar os próximos 4 anos pensando nas pessoas que fazem a UFCSAL, nos nossos trabalhadores e nos nossos estudantes. Então, o nosso foco enquanto candidatas e enquanto proposta principal é focar a gestão nas pessoas que fazem a UFCSAL, na valorização, no sentimento de pertencimento e, sobretudo, em se sentir bem dentro da universidade, ou nas unidades de apoio, ou nas unidades hospitalares, ou na EdSal, onde quer que esse trabalhador esteja e onde quer que esse estudante esteja. Porque nós somos hoje a universidade que atua com o maior portfólio da área de saúde. Além disso, a gente atua como formação de profissionais e a gente tem uma força muito grande enquanto universidade, um potencial muito grande enquanto universidade. Está faltando a gente se empoderar disso e ir realmente com força de barganha para o governo do Estado, para reconhecer os nossos serviços e reconhecer os trabalhadores da UFCSAL, que são justamente a alma da universidade, assim como nossos estudantes, para que a gente possa cada vez mais favorecer a comunidade alagoana com os serviços que a gente presta. Então, gente, eu sou Amanda, bom dia ainda, Obrigada, Jarba, Josefina, Ézio, por ter possibilitado esse momento. Então, eu sou enfermeira formada, e ingressei na universidade através do concurso de 2014, tendo me inserido em 2016. Desde esse momento de 2016, me direcionei para o curso de enfermagem, onde desenvolvi minhas ações no ensino, na pesquisa, na extensão. Então, além do próprio curso em si, também leciono no mestrado em saúde da família que a gente tem na universidade. E o ano que vem teremos o doutorado também. Na extensão, desenvolvo projetos, O Saber Mais Saúde é um deles, onde a gente tenta viabilizar a chegada da universidade na comunidade, e ter essa troca. E, recentemente, em 2023, há 2 anos já quase, eu assessoro a Pró-Reitoria de Extensão. Então, transitar para além do curso de enfermagem, indo para outros espaços, tendo uma visão mais ampliada, porque ao chegar na assessoria era necessário dialogar para além do curso de enfermagem com os outros cursos de bacharelados, licenciaturas, tecnológicos. Dialogar também com as unidades que fazem parte da UFCSAL, Santa Mônica, Alvio Alto, Umbesp, Portugal Ramalho, enfim. Então, transitar nesses outros espaços me permitiu identificar algumas fortalezas que temos, como o Ilka já mencionou, nosso potencial, algumas fragilidades e potencialidades também, que ainda não exploramos. E quando a professora Ilka me convidou para participar junto com ela da chapa, é por acreditar também no trabalho que ela vem desenvolvendo nesses 8 anos. A gente sabe que
todos os candidatos, né, têm potencialidades e fragilidades, mas enquanto comunidade acadêmica a gente deve pensar o que é mais adequado para o momento atual, né? Quais são as competências necessárias para que a gente, para os próximos 4 anos, possa estar fortalecendo a universidade e gerando esse engajamento, sensação de pertencimento nas pessoas que fazem a Uncisal. Então, novamente agradecer e estamos à disposição para as perguntas, colocações, para esse diálogo aberto. Joia. Bom, gente, antes de começar o ciclo de perguntas, só fazer um agradecimento a Cíntia Tifal pela sessão do espaço, né, que a gente está sendo muito bem acolhido aqui, né, e né, estamos se colocando como parceiros, né, na construção do movimento sindical de Alagoas. Bom, gente, vamos para a primeira pergunta, primeiro tema. Aí, as candidatas têm 3 minutos para desenvolver o tema. O tema é a autonomia universitária. A Constituição Federal, artigo 207, garante às universidades brasileiras a autonomia didático científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial. A LDB de 1996, nos seus artigos 53 e 54, detalha esse direito. No caso das universidades estaduais, essa autonomia depende da legislação e das políticas de cada estado, mas devem respeitar a Constituição Federal. Na Uncisal, observamos que os processos administrativos passam pelo crivo do governo estadual, revelando limites importantes à autonomia universitária. Essa dependência administrativa e financeira enfraquece a capacidade da Uncisal de definir seus próprios rumos, compromete o princípio constitucional de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, já que decisões acadêmicas acabam subordinadas aos trâmites burocráticos externos. Pergunta: o que as senhoras, enquanto candidatas à reitoria, pensam sobre a autonomia da Uncisal e como pretendem conduzir essa pauta numa futura gestão para garantir maior independência administrativa e acadêmica da instituição? 3 minutos para... É um tema extremamente importante. A nossa universidade, como eu já mencionei no início, ela tem uma dimensão muito grande sobre a comunidade alagoana. Então nós temos realmente um poder muito grande enquanto universidade, uma força muito grande enquanto universidade. E a gente precisa se apoderar disso, se empoderar disso. Essa autonomia, ela passa muito também pela forma que o reitor ou a reitora mostra a firmeza numa mesa de negociação junto com o governo do Estado e junto com os parlamentares. Enquanto chapa, a gente entende que para ter esse poder, para ter essa firmeza, precisa de diálogo, precisa de diplomacia, mas precisa, sobretudo, da força da academia junto com a gente. Para que essa força venha, a gente precisa dar transparência aos processos, que foi algo que me fez também escolher nesse momento estar com a professora Amanda. A dificuldade que tinha-se antes, né, de disponibilizar os processos e dar transparência ao que a reitoria estava executando, é algo que sempre me incomodou. Então, a partir do momento que fomos eleitas, a gente pretende deixar a comunidade a par de tudo que está sendo negociado, para que a comunidade possa, junto com a gente, e aí ir para a mesa de negociação, junto ao governo do Estado, firmando a autonomia universitária junto com a comunidade acadêmica. Movimento de professores, movimento estudantil, movimento de servidores, todos juntos para empoderar o reitor ou a reitora que estiver lá pleiteando algo pela universidade. Então, esse é um ponto específico. Outro ponto seria a autonomia financeira. Nós temos também nas nossas propostas a ideia de solicitar à Assembleia Legislativa autonomia financeira para investimentos, né, que é algo essencial hoje para a nossa universidade. Né? Nós temos uma universidade que cresceu bastante, mas precisamos manter uma estrutura, precisamos manter os nossos índices acadêmicos e, para isso, precisamos ter autonomia financeira, sim. Para investimentos, né? Para investimentos. Quer completar? Isso, a gente tem hoje como orçamento da universidade a fonte 500, uma parte dela vem da educação e outra vem da saúde, né, do FES, o Fundo Estadual de Saúde, e a fonte 600, né? Além de alguns convênios específicos que a universidade consegue, via SER, né, via a Rede Cegonha para Santa Mônica e outros. Então, assim, é preciso também
expandir essas outras possibilidades sem comprometer a natureza pública da instituição, né? Que a gente entende que os recursos, né, têm limitação por conta de ter uma legislação própria no Estado, que, embora se respalde na Constituição Federal, tem alguns entraves, e como o Ilka já mencionou, assim... Desculpa, não revisão. Bom, segundo tema, né, diz respeito à democracia interna em relação aos sindicatos. A democracia interna e o diálogo com as entidades representativas, como o sindicato docente, são pilares para uma gestão universitária participativa e transparente. Esses canais permitem que decisões acadêmicas e administrativas sejam construídas de forma coletiva, fortalecendo o compromisso com a missão institucional e garantindo que as políticas adotadas reflitam as necessidades de toda a comunidade acadêmica. Perguntas, candidatos. Caso eleitas, quais mecanismos concretos pretendem implementar para assegurar uma relação transparente, democrática e contínua com o sindicato docente, de modo que as decisões sobre a vida acadêmica e administrativa da UFESAL contem com a participação efetiva da categoria? 3 minutos para responder. Esse ponto é extremamente interessante no sentido de que foi algo que me incomodou demais, né, na última gestão, e que quando eu comecei a participar mais ativamente dessa parte do movimento, democratizar documentos, foi justamente quando houve o rompimento. Então, isso é algo que me fez também procurar a professora Amanda para compor a chapa comigo, porque é alguém que fez parte da APRO até pouquíssimo tempo, se licenciou só para ser candidata, e que entende a importância do apoio sindical para as causas da universidade. Então, transparência, diálogo, escuta ativa e fóruns perenes de conversas para além do Consul. O Consul é um órgão extremamente importante, mas ele é muito restrito. Esse diálogo ele precisa ser aberto à comunidade, ampliado para a comunidade, né, de uma forma perene, com escutas regulares, com discussões regulares. E o ponto principal nessa discussão, que a gente tem que sentar urgente para conversar, é o nosso plano de cargos e salários, né, que é algo que precisa ser reescrito da primeira linha à última, e com o diálogo, com a escuta, com todos participando e dando sua contribuição, porque a gente tem tanto o nível médio quanto o nível superior, que tem divergências de necessidades e que precisam ser escutadas para que sejam incorporadas ao nosso plano. Isso. Assim, a gente entende que mecanismos concretos, né, como foi perguntado, são esses espaços de diálogo para serem cultura na universidade, porque a gente entende que até o momento existe uma fragilidade nessa abertura, né, nessa transparência de informações, o que fragiliza a própria comunidade entender em que trâmite está, em que andamento está o processo ou alguma questão que está sendo barganhada, né? Então, um mecanismo concreto são comissões, por exemplo, né, que a gente pode ter paritárias com segmento professorado, segmento dos técnicos administrativos, inclusive estudantil, a depender de qual for a temática, né, que essa comissão vai tratar, para então a gente, ouvindo todos os envolvidos, ouvindo quem de fato está vivenciando a fragilidade ou a dificuldade, possa estar contemplando essas questões e não ter tomada de decisões verticalizadas, né? Onde muitas vezes quem está numa bolha na gestão e que não se aproxima do corpo acadêmico acaba, né, mesmo que tenha boas intenções, não tomando as melhores decisões por conta dessa falta de escuta. Então, concretamente, espaços contínuos de diálogo e de escuta com essas pessoas que fazem a universidade. Que já estão descritas nas nossas propostas, né? Esses fóruns permanentes de discussão, de escuta, misturando os servidores, misturando os setores, né, para que todos tenham realmente escuta ativa. Obrigado. Terceira pergunta. Diz respeito à valorização de servidores e trabalhadores terceirizados. Quais políticas concretas a sua chapa pretende adotar para garantir melhores condições de trabalho, valorização salarial, capacitação profissional e bem-estar de servidores efetivos, temporários e terceirizados? 3 minutos para a pergunta. É um tema polêmico porque a gente tem escutado o quanto o servidor está se sentindo fragilizado e vulnerável com relação a isso.
Então, a nossa política tem que ser, como a gente começou a falar, primeiro a escuta, que a gente tem feito bastante nas unidades, nos setores, escutar as dores dos servidores, trabalhar de uma forma que traga isonomia, sobretudo isonomia para os servidores que estão na sede e os servidores que estão nas unidades, porque é algo também que é muito frequente nas falas dos nossos servidores. Então, a isonomia de tratamento, a isonomia de gratificação, a isonomia de questões de quando falta o servidor que está na unidade, mesmo levando atestado, se ele for um servidor contratado, ele é descontado, diferente do servidor da sede, que isso não acontece. Um servidor que está nas unidades, por exemplo, nós descobrimos isso nessas escutas, quando ele progride de letra, diminui a gratificação dele, é proporcional. Nós não sabíamos disso, eu pelo menos não conhecia essa realidade, me chocou, porque não aconteceu nada. Ele acabou que não teve nenhuma vantagem na progressão, né? Então, questões desse tipo, o próprio ponto, que é algo que precisa ser revisto urgente. Então, escutar toda a comunidade para ver qual é a melhor forma de implantação desse ponto, porque hoje ela acontece de forma punitiva nas unidades, quando o servidor coloca o dedo lá 15 minutos antes, não compõe, mas ele colocar 15 minutos depois, ele é punido, né? Então, questões simples de organizar, né, melhor essa questão de como esse ponto vai ser feito. Flexibilização, exatamente. Escutando os diretores das unidades, escutando os chefes imediatos, porque cada setor tem uma peculiaridade, tem uma especificidade que precisa ser ouvida diretamente com quem está fazendo esse trabalho. E garantias mínimas, né, de dignidade durante o trabalho, independente se ele é um servidor efetivo ou se ele é um servidor contratado, porque também a gente vem escutando muito nas unidades a diferença, né, de tratamento, e que é relatada pelos próprios efetivos, né, em solidariedade àqueles que estão desenvolvendo um trabalho de forma precária, muitas vezes sem um descanso digno, dormindo em cima de mesas ou no chão, formando lençóis. Então, assim, eu penso que o primeiro passo, né, enquanto gestão, caso cheguemos lá, é fazer um mapeamento dessas situações, né, identificando, até através de censo mesmo, proporcionalmente quantas pessoas em trabalho precarizado se desenvolvem lá no Elvio Alto, no Portugal Ramalho, na própria sede, né, em todas as nossas unidades, para então, a partir dessas evidências, se fortalecer junto à comunidade para tomar as melhores decisões, ouvindo, né, porque se não for através de escuta, a gente não consegue resolver. Joia. Agora, o último tema, pelo menos dessa sessão, é a infraestrutura, condições de trabalho, eficiência administrativa e força de trabalho. Bom, os processos internos da UCISAL frequentemente são lentos e muitas vezes, quando concluído, já se encontram defasados diante das necessidades reais. Além disso, há demandas recorrentes por melhoria do parque tecnológico e no quadro de pessoal. Sendo uma instituição pública, a ampliação da infraestrutura, né, e dos recursos humanos depende de concursos autorizados pelo governo do Estado, que limita a reposição e expansão do quadro de trabalhadores. Caso eleitas, quais medidas serão tomadas para agilizar e modernizar os processos administrativos, melhorar a infraestrutura tecnológica e buscar vias alternativas para suprir a falta de pessoal, sem comprometer a qualidade do serviço e respeitando os princípios da gestão pública? Esse povo devia ter 3 minutos. É verdade. Bom, primeira coisa, aqui estão nossas 5 principais propostas, mas no QR Code, no nosso Instagram, está tudo lá descrito, detalhado. Aqui na primeira já tem o parque tecnológico, certo? E logo abaixo tem a questão do concurso público. Então, aumento de carga horária, as tão queridas e esperadas 40 horas para os nossos professores, né? A continuidade do processo de dedicação exclusiva e concurso público para administrativos, técnicos administrativos e para as unidades. Então, isso é prioridade máxima, né? E se consegue esse tipo de tratativa junto ao governo do Estado, como eu comentei no início, fortalecendo a comunidade, para que a comunidade empodere a reitoria nessas tratativas. Não adianta ir para uma reunião com o governo do Estado para pleitear essas questões com um parlamentar do lado. Eu tenho que ir com o sindicato, eu tenho que ir com a APRA, eu tenho que ir com o movimento estudantil, né, para poder fortalecer a universidade.
Com relação ao parque tecnológico, é outra questão que a gente já colocou aqui, sobretudo porque hoje é uma realidade o trabalho remoto, né? E é algo que veio para ficar e que funciona perfeitamente na universidade, mesmo que seja de forma remota. Mas o nosso servidor nem sempre ele tem uma máquina que funciona em casa. A universidade também precisa ter esse posicionamento para possibilitar esse trabalho remoto do servidor que está em casa, né, executando o seu trabalho na sua própria máquina, com a sua internet. Então, um apoio, inclusive financeiro, né, para a manutenção desses equipamentos. Então, a gente entende que a universidade tem que proporcionar ao trabalhador essa infraestrutura. E esse parque tecnológico, muitas vezes, ele não tem que ser fixo na universidade. Precisa ter na universidade também, né? Até porque a gente recebeu o Conecta já tem quase 5 anos. Os computadores que a gente ganhou também já estão precisando de manutenção ou de troca, né? Mas isso é um ponto que eu acho que tem que ter 10 minutos. Sim. Eu penso, Jarbas e Josefina, que um reitor, uma reitora, né, o corpo de gestão da universidade, ele precisa saber muito bem o seu papel, né, que é de representante da comunidade acadêmica. Não adianta a gente ter na gestão pessoas que veem o movimento sindical, o movimento estudantil como inimigos quando começam a fazer questionamentos, né? Por que existem os questionamentos? Porque não existe transparência. Então, assim, uma base para nós é estarmos articulados em espaços perenes de diálogo interno para que essas tratativas, porque vejam, ampliação do parque tecnológico, ampliação de corpo, né, de recursos humanos, requer concurso público, que requer uma negociação com o governo do Estado. Então, assim, mostrar evidências já está bem subsidiado também com todas as nossos feitos enquanto CISAL é importante para poder essa barganha acontecer. Joia. Agora vamos para as perguntas dos docentes. A gente abriu enquete, mas praticamente todas as perguntas giraram em torno de 2 temas. Então a gente vai ter duas perguntas, né? A primeira é: quais ações concretas a chapa se compromete na articulação junto ao governo do Estado para viabilizar ampliação da carga horária docente, né, e estruturação da carreira docente? Queria começar falando que nós somos a única chapa 100% CISAL, onde as 2 professoras são dedicação exclusiva, por opção e por amor ao CISAL. Então, nosso compromisso com a ampliação da carga horária é algo irrefutável. Então, a gente vai brigar lutar junto com a APRO, junto com o movimento estudantil, para buscar essas 40 horas que já estão mais do que na hora de acontecer. Então, essa é realmente uma questão que a gente não tem a menor dúvida, que é o carro-chefe enquanto chapa. As 40 horas, elas já deviam ter acontecido há muito tempo, porque a gente perdeu a oportunidade lá atrás, como a UNEAL fez, de implantar de uma forma mais fluida, exatamente, mais tranquila. Então, nesse momento, agora, a ideia é fortalecer o diálogo, fortalecer a comunidade para que essa luta seja em conjunto. Mais uma vez, indo para o diálogo com o governo do Estado, com todos os movimentos, reforçando isso. A UNCISAL, ela precisa manter agora os seus índices acadêmicos. Ela não tem como fazer isso com o corpo docente que ela tem hoje em dia e com a carga horária que eles têm. Então, se a gente não consegue pleitear o concurso público para o quanto antes, a gente vai ter que correr atrás da carga horária da DE. Então, não tem como fugir dessa pauta e levar ela como prioridade. E assim, um ponto importante que eu sempre tenho destacado é que a gente vive numa crise civilizatória global, né, onde educação e saúde são vistas como mercadoria. Então, é importante também para a nossa comunidade acadêmica entender que quem nós iremos escolher, né, enquanto representante estadual, junto ao governo, enfim, a questão legislativa também, precisa estar representando, de alguma forma, esse anseio por um fortalecimento de educação e saúde como direito. Sem subserviência. Isso, exatamente. Então, assim, o que a gente está querendo dizer? Que não existe uma receita mágica. É diálogo,
é buscar espaço junto ao governo do Estado para iniciar ou reforçar essas tratativas e com evidências, como a gente falou, né, mostrando como a universidade tem contribuído, seja no seu aspecto educacional, seja no seu aspecto de saúde, para o Estado e, proporcionalmente, a gente, né, ao apresentar essas questões, está criando, né, espaços de fortalecimento para o diálogo ser perene. Mas tudo isso não vem de uma hora para outra, né? É tentativas, insistências, porque a gente sabe que a depender de quem está lá não necessariamente consegue visualizar a educação, a saúde como um direito, então é algo muito maior, né? Que enquanto universidade a gente precisa estar se fortalecendo internamente para que, né, essas lutas ganhem força lá fora. Bom, e a segunda e última pergunta, muitos docentes e trabalhadores, né, são pais e mães de famílias. E aí a gente gostaria de saber, se há proposta, né, de convênio, de articulação com creches e escolas para garantir que os pais não precisam deixar seus filhos em instituições próximas da Uncisal. Nós recebemos essa demanda também dos estudantes, né, porque os estudantes também são pais e mães, né, então já estamos com essa questão no radar de convênios com creches, com escolas, ou para desconto em escola também, né? Escolas de inglês também, academias. Então, já estamos com essa demanda, né, no nosso plano de ação para que a gente possa contemplar. E aí, possibilitar também em locais próximos ao Uncisal, né, o mais próximo possível, para poder viabilizar, né, a vida dessas pessoas, porque a gente sabe realmente que tem muita mãe solo, tem pai solo também, e tem mãe e pai também que não são solo, mas que também precisam ter uma rede de suporte, né? Uma rede de suporte, pessoas que não moram em Maceió ou que não têm família em Maceió. Eu sou uma delas, eu sei quanto foi duro, né, fazer essa ginástica, né, de criar os filhos e trabalhar, de estar na universidade. Então, a sensibilidade feminina, nesse sentido, ela é essencial também. Então, enquanto duas mulheres, mães, sim, também a gente entende essa dor do nosso trabalhador, da nossa trabalhadora, do nosso estudante, da nossa estudante, né? Porque a gente entende que é muito complicado você trabalhar, se doar, estudar preocupado com o seu filho que não está numa situação digna, ou que está de alguma forma que está lhe preocupando e você não consegue se concentrar. Isso, e assim, ações concretas, né? A gente tem hoje dentro da Progesp o SASBEM, a gente tem a SUDES, tem a Quevite, que são instâncias que são para trabalhar em prol da qualidade de vida, da prevenção, né, do adoecimento e dessas outras questões que envolvem, né, a permanência do professor com qualidade dentro do professor, do trabalhador, né, de forma geral, das nossas unidades também, dentro do ambiente de trabalho. Então, algo que a gente também tem escutado bastante é justamente a necessidade de fortalecer esse ambiente interno, porque muitas vezes hoje a gente não tem garantia do nosso servidor ter uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, com, enfim, qualquer especialidade médica, sendo uma universidade de saúde. Então, como garantir uma estrutura mínima, né, para esse servidor se sentir pertencente, se sentir acolhido, valorizado, se a gente não reserva, né, uma cota que tem que ser para a comunidade, ok, mas que também deve estar olhando para quem estrutura, né, quem impulsa, quem faz, né, a universidade funcionar. Os nossos estudantes são muito importantes, mas eles são transitórios, né, eles ficam 5 anos, 6 anos, 4 anos, e o nosso trabalhador vai estar lá até mais ou menos os seus 70 anos, 75 anos, né? Então, é importante ter esse olhar para fortalecer a permanência do nosso trabalhador e que ele se sinta pertencente, né? Que ele goste, que ele acorde querendo ir trabalhar na Uncisal e se sentir valorizado. Joia, chegamos ao fim do ciclo de perguntas e aí vocês têm 5 minutos para desenvolvimento final, para as considerações finais. Só 1 minuto para ajeitar o tempo. Ok, olha para lá. Primeiro, agradecer o convite, agradecer estar aqui nesse momento, né, falando para a comunidade acadêmica, impulsionados pela APRO, né, pela diretoria da APRO, e é uma satisfação também a gente poder fazer esse diálogo com vocês e responder essas perguntas que a gente sabe que são anseios da comunidade.
Enquanto chapa, a gente se coloca realmente à disposição da comunidade acadêmica, temos as nossas propostas descritas no nosso Instagram, né, por segmentos e também por unidade. Quem puder acessar o nosso Instagram e dar uma lida, dar uma estudada. No dia 25 teremos eleição e a gente está aqui se comprometendo com tudo que a gente tem pautado. Fomos ao cartório, registramos as nossas propostas lá atrás, antes de ter todas, porque era necessário, mas nos comprometemos a trabalhar em cima do nosso plano completo. Pedimos o voto de confiança da comunidade acadêmica, dos professores, dos estudantes, dos nossos técnicos administrativos, por entender e compreender a complexidade, a importância da nossa universidade e saber o quanto a gente pode contribuir enquanto reitora e vice-reitora para que a universidade cresça ainda mais. Muito foi feito, mas muito ainda precisa ser feito. E precisa ser feito pensando e valorizando as pessoas que fazem parte da Uncisal, que estão lá no seu dia a dia, dando o seu melhor, tanto trabalhando quanto estudando, para que a universidade cresça cada vez mais e que a gente seja, enquanto instituição, um setor reconhecido pelo governo do Estado como uma universidade nota 5, a melhor de Alagoas. E assim a gente agradece, né, novamente o espaço da APRO, dizer que esse movimento de campanha que nós estamos, né, desenvolvendo, de ir às unidades, de estar ouvindo os técnicos administrativos, os docentes, os professores, ele não vai parar, né, caso chegamos na reitoria e vice-reitoria, não vai parar por conta de ser campanha apenas, mas a gente pretende deixar como um marco para a nossa forma de gestão dentro da universidade, porque a gente entende que é escutando as pessoas que vivenciam as suas dificuldades e fragilidades no dia a dia, que a gente tem que se fortalecer, né, enquanto gestão, sendo representantes desse corpo acadêmico, do corpo de servidores, junto, né, a qualquer tratativa que a gente venha barganhar, né, e a gente só consegue isso, novamente, com transparência, envolvendo a comunidade, entendendo todos os trâmites, e assim a gente se fortalece. Agradecemos novamente o espaço do Sem Teto e Fala, né, na pessoa de Ézio, e colocamos também à disposição para quaisquer momentos futuros. Obrigada. Eu queria completar, Amanda, dizendo que apesar das propostas estarem lá no Instagram, elas estão abertas para sugestões. Então, caso alguém... Isso a gente tem feito em todas as unidades, em todas as salas de aula, em todas as reuniões que a gente tem ido. E a gente quer colocar aqui também. Caso haja alguma sugestão, alguma ideia que a gente não contemplou, né, podem mandar para a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, da forma que achar melhor, por e-mail, que a gente está sempre... A Amanda tem o hábito de anotar tudo e a gente está repassando tudo para o Instagram. E a cada momento a gente vem agregando propostas, questões que a gente já escutou, questões que a gente está escutando pela primeira vez, né? E sempre pensando em melhorar. A gente entende que isso tem que acontecer durante os 4 anos, porque a universidade é viva, está em movimento. A cada momento vão surgindo demandas novas e novidades que a gente tem que acrescentar no nosso plano de trabalho, né? Pensar a universidade sempre dessa forma, evoluir sempre escutando as pessoas. Isso. E a gente assim também entende que ninguém já nasce, né? Assim como não nascemos professores, não nascemos gestores, reitores, né? A gente vai se desenvolvendo. E um aspecto muito importante, né, destacando a nossa chapa, é essa abertura para o aprendizado, né? Lógico que a gente tem que buscar questões técnicas, né, se apropriar mais da legislação, das normativas que regem tanto o aspecto saúde como o aspecto educacional, né, uma vez estando nesse lugar, para que as decisões sejam de fato fortalecidas, mas principalmente tendo a abertura para ouvir a comunidade, né, porque é com ela que a gente também cresce e se respalda nesse desenvolver enquanto gestor e gestora, né? E é nesse sentido que a gente pede o voto de confiança de todos, né? No dia 25 as urnas vão estar de 8 da manhã às 8 da noite nas unidades, na universidade, na ETSAL, nos polos, se não me engano, de 10 da manhã às 4 da tarde. Então, vai ser um momento muito democrático. A gente espera conseguir as urnas eletrônicas, que a gente sabe que está com essa demanda bem difícil, mas é importante, né, para assegurar a democracia e para que a gente tenha um pleito tranquilo e que a gente tenha realmente o melhor resultado para a universidade. Muito obrigada. Bom, gente, chegamos ao fim do ciclo de entrevista. Agradecer demais as candidatas, né, por pleitear esse espaço. E dizer que estamos firmes na luta, né, a Procisal, o Sindicato Filiado ao UNDES. Esperamos que esse espaço seja um espaço importante
para a construção de questões e amadurecimento na escolha do seu candidato à reitoria. E aí, estamos na luta, firme, a precisão, junto com os docentes.